Vídeo aula 6, o que a gente vai fazer? Diagnosticar defeito no microcontrolador. Como que eu faço, Giovanni, para descobrir? Você aprendeu tudo aqui sobre o microcontrolador. Entrada, saída, ok. Lembrando que o micro, ele trabalha com um componente muito importante que é o nosso cristal. Se o cristal não estiver oscilando, o que acontece? Está aqui o cristal. Estuda sobre o cristal oscilador. Se ele não estiver oscilando, pode acontecer, tem a aula aí de medição do cristal, pode acontecer que ele tenha defeito, ele não está oscilando, ou o micro tem defeito. Como que ele se apresenta? Quando esse cristal tem problema, o micro às vezes funciona, às vezes não funciona, corta, entra, começa a apresentar conflito. Você vai, troca o cristal, resolve. Agora você trocou o cristal, não tem trilha rompida, as tensões estão todas ok. Você só pode condenar o micro da seguinte forma: você mediu todas as trilhas aqui, você verificou. Como é que eu faço? Eu preciso medir todas exatamente? Não. Mede as tensões primeiro, principalmente 5 volts. Esquece nesse momento dos 12. Mediu a tensão de 5 volts, está ok. Certinho. Não tem nenhum problema com a tensão. Ó, medir a tensão não é só você colocar ali, apresentou 5 volts, ok. Você precisa colocar em teste esses 5 volts, se de fato ele está suportando. Tá? Porque às vezes a tensão de 5 volts ali tem um problema nesse capacitor de filtro, você mediu, tem os 5 volts, só que ele não suporta alimentar nem o micro. Na hora que entra ele fica intermitente. Aí você pode pensar que é o microcontrolador. O que você faz? Aplica um teste de potência na linha de 5 volts. Como é que eu faço isso, Giovanni? Você sabe que o micro trabalha com uma corrente baixíssima. Tá? Então vou estar mostrando como se aplica um teste de potência na linha de 5 volts. Agora eu vou mostrar os 12 primeiro. Tá? Primeiro eu vou tirar essa placa daqui, não está sendo alimentada, para mostrar o que acontece quando você tem um problema, tá, que pode confundir com o microcontrolador. Vou passar essa chave para lá, para a gente ficar acionando como se fosse a membrana. Ok, ó, alimentei a placa normalmente, está funcionando. O que a gente vai fazer para o teste de potência do relé? Primeiro relé, tá? Não confunde. A primeira coisa que eu faço agora, eu vou pegar o meu multímetro digital. Vou deixar um pouquinho analógico. Multímetro digital na escala de DC, ó. Medir a tensão DC. DC é a bateria da moto, é a bateria do carro, é uma pilha, DC. Tudo que estiver no secundário aqui, depois do primeiro, depois aqui da nossa ponte retificadora, já é DC. Só para recapitular, eu sei que vocês sabem. Vocês estudaram as videoaulas, ok? Voltando aqui, ó. A partir do diodo aqui, ó, para frente é DC, daqui para trás é alternada. Então, agora o que eu vou fazer? Vou acionar a placa, liguei a placa, aqui mostra que está funcionando tudo normal, mas olha o defeito. Vou colocar as pontas de prova diretamente, mostrar para vocês, na bobina do relé, ó. Vou medir apenas o relé do trafo, tá? Na bobina dele, onde recebe aqui os 12 volts naquela placa. Olha aí, ó. Nós temos os 12 volts, tá vendo lá? Ok. O relé, ele trabalha a partir de 10 volts, a partir de 9,5 a 10, trabalha normalmente o relé. Agora vamos ver se tem realmente potência ou não. O que eu vou fazer, ó? Vou pegar nosso testador de potência, que você vai aprender a fazer, não vou mostrar agora nada de detalhe. E vou ligar diretamente aqui, ó. Tá? Ó, vou ligar diretamente o nosso testador de potência aqui na placa. Ó, coloquei o relé já na linha, tá? Eu acrescentei. Você vê que quando eu starto aqui, entra relé do trafo e entra o relé do prato. Ou seja, dois relés estão entrando aqui ao mesmo tempo, permanente, porque está na potência máxima. Agora eu acrescentei mais um relé aqui, ó. Tá? Lembrando que esses 12 volts precisa suportar, se você colocar 5 relés para ele alimentar, ele alimenta normalmente e não vai ficar se desligando. Já fiz vários testes. Então, eu aconselho colocar, além dos dois que já está aqui, tá? Além desses dois que entram junto, coloca mais 3 relés. Tá? Essa é a nossa plaquinha de potência. Você vê que eu já liguei ela. Agora eu vou desligar aqui para você ver que ele não vai suportar. Ó, vou acionar a placa. Você está vendo? Olha o que aconteceu. Tem algo errado com a placa. Parte de potência. Mais uma vez. Ela não aciona. Simplesmente entrando com 3 relés. Agora eu vou tirar aqui, ó. Eu coloquei nesse aqui do prato. Poderia colocar no do trafo ali.
tá? Porque os 12 volts é o mesmo. Tá vindo da mesma fonte. Retirei e vou, ó, funcionando normalmente, tá vendo? Perfeito. Lá vai uma dica para você. Isso não é microcontrolador, porque o micro ele está dando pulso. Pode acontecer do micro dar o pulso e não segurar o micro? Pode, já peguei situação semelhante. É muito difícil acontecer isso. Mais uma vez, pode acontecer, tá? Do micro mandar esse pulso, estuda isso aqui, ó, para não perder placa. Pode acontecer do micro mandar o pulso aqui, ele manda o pulso e já corta. Manda o pulso e corta e nem libera para cá. Ele tenta liberar e corta, tenta e corta. Aí é um defeito no micro. O que você faz? Vai no cristal oscilador, vê se ele está oscilando. Ah, Giovanni, ele está oscilando, normalmente coloquei um outro. O cristal geralmente coloca logo um outro para você não perder tempo. Tá? O tempo que você está medindo um cristal, você já coloca outro. É baratinho, a maioria são compatíveis entre si. Então, pode ser ela? Pode, mas nesse caso não. Por que não nesse caso? Porque você viu que eu acabei de fazer o teste. Entrou normal, mas quando eu coloco para o teste de potência, ele não suporta. Ele se desliga. Não é porque tem relé demais. É porque simplesmente tem um defeito. É aí que você vai separar se está no primário ou no secundário. Nesse caso, o defeito está no primário, eu vou estar mostrando. Guarda essa informação. Vou mostrar aqui o defeito. Ó, o defeito aqui, ele está exatamente no indutor. Tá? O defeito está no indutor. Por que está no indutor, Giovanni? Porque simplesmente eu simulei esse defeito para você entender que ele acontece. Placa funciona tudo, acende display, tudo bonitinho. Membrana funciona tudo. Na hora do start faz isso. O que eu fiz? Ó? Levantei uma perna do indutor. É um indutor de 2,5 mA. E aqui eu coloquei, tá? Eu coloquei um compatível. Você vê que eu coloquei no lugar do indutor, eu coloquei um resistor incompatível. Porque um resistor aqui funcionaria para teste, como você aprendeu nas nossas aulas. Porém aqui eu coloquei um bem compatível, justamente para não suportar. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar o mesmo teste. Presta atenção nisso aqui. Vou tirar ele fora aqui, tá certo? Vou tirar um ladinho dele aqui, com a placa desligada, tá desligada a tomada, não pode fazer isso com ela ligada. Vou encaixar de volta o nosso indutor. Placa ligou normalmente, outra coisa. O indutor também, em alguns modelos, que eu vou estar mostrando a diferença, ele acontece da seguinte forma. Quando você liga a placa, ele fica pi para baixo para cima, fica piscando o tempo todo, quando o indutor está ruim. Tá? Ele fica fazendo isso. Então a gente tem uma aula também de indutor. Já com o indutor trocado, aqui a parte de potência, o que a gente faz? Vou acionar a placa. Acionou normalmente. A placa está trabalhando agora exatamente com 3 relés. Qual o teste que eu posso aplicar? Eu vou acionar mais 2 relés, já está com 3. Um relé daqui e os 2 relés lá. Vou aplicar mais um. Ó. Tá vendo ó, o barulhão? Estou aplicando mais um e a fonte suportou normalmente. Ó. Vou aplicar mais 2. Ó. Pronto, agora tem exatamente 8 relés trabalhando com essa mesma tensão ó, e um LED. Isso é normal. Tá? Teste de potência, isso é normal. O que a gente precisa falar mais? Não confundir esse tipo de defeito. E agora, Giovanni, olhando para cá, para a placa, onde estaria esse tipo de defeito se não fosse, observa bem, onde estaria esse tipo de defeito se não fosse o indutor? Vou desligar aqui. Ó, o defeito poderia estar no capacitor de 12 volts. Tá? Capacitor de 12 volts, um exemplo aqui. Capacitor de 12 volts com resistência muito alta ou capacitância baixa. Tá? Não estaria suportando. Então, poderia estar aqui o defeito. O outro defeito numa situação dessa poderia estar ainda no primário. Tá? Poderia estar nesse transformador chope, mas são defeitos bem mais difíceis de acontecer. Então, no geral aqui, ou indutor ou capacitor nessa linha. Os dois. Testou o indutor, testou o capacitor, chega a tensão normalmente aqui, não está oscilando e não está muito baixa, o meu micro não está segurando. Ele não está segurando, que também, lógico, pode ser o transistor, tá? Pode ser o transistor que a gente não mencionou. Ele pode fazer isso. O transistor pode fazer isso também, esse aqui, ó. Ó. Tá certo? Ele pode acontecer isso aí.
ele entra e não segura. Tá certo? Um abraço, Deus abençoe e até a próxima videoaula.